Hoje... O assunto da célula é morte. Pode parar a palhaçada que o morto não faz nada disso não. O assunto hoje é morte. E vamos começar com uma pergunta. O que é a morte? Não, só uma Pera aí. observação. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Morrer é falecer. Olha, te explicar melhor. Todos nós, eu acho que a morte é o começo de tudo em uma outra vida. Eu acho que, assim, quando você morre, você cai tipo num sono profundo até a volta de Senhor Jesus. Aí quando ele volta, ele te ressuscita, aí vai pro céu. Bate palma aí, gente. Felipe. É que quando você morre, você não vai pro céu de uma vez, né, velho? Tipo, então, assim, eu venho se esperar, velho. São 3 tipos de morte. Não é morte morrida, morte matada, não é isso não. Nós vamos falar sobre 3 tipos de morte. Primeira morte, é isso que nós vamos focar, morte física, né? O que é morte física? Não haver mais vida no seu corpo. Tá, aqui. Eu lembro até hoje de você falando isso no teatro, quando não tem mais a essência da vida. Tá, Pablo. Tudo para, todos os seus órgãos para, coração, vai tudo para. Acabou. Eu acho que. Pera aí, o Igor, pera aí. Quando você é enterrado, aí você vai... Quando você é enterrado, e quem morre afogado? Aí Decapitado. enterrado da água. Nossa! Quando gasta o corpo, né? Porque também tudo tem seu prazo de validade. Né? Se o neném morrer assim, ele é recém-nascido, ele vai pro céu ou não? Creio que sim. Na Bíblia fala que o reino é das crianças, né? O reino de Deus é das crianças. A morte é uma das certezas que todos nós temos, sabia? Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Exceto, se Jesus voltar, a gente não morre. Né? As pessoas que estão vivas já não vão morrer. Todo mundo morreu também. Não. Tem, acho que deve ter tido uns, pelo menos relatos assim bíblicos foram 2, né? 2 que foram levados assim vivos. Todos vamos morrer. Mas e Jesus? Jesus, o que fala na Bíblia? Jesus venceu a morte. Mas como que é Jesus vencer a morte? Ressuscitar. O que é ressuscitar? Ele estava morto e voltou à vida. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. O que vocês reparam na pessoa quando ela morre? Todo mundo que já foi no enterro? Igor? O rosto triste assim. Morto não faz nada, não é? Nada. Já não basta esse filme que eu não suporto, Crepúsculo. Já não bastava um vampiro, né? Que é a Bela, que chama a outra. Um vampiro ter relacionamento com um humano no filme. Tem um filme que vai sair, eu até anotei o nome aqui, ó. Chama Sangue Quente. Sabe o que é? É de um romance entre uma mulher e um zumbi. Ou seja, um morto. Não acredito, velho. Tem um filme. Tem a capa, o zumbi até que é bonitão. Não tá igual a gente assim, não. Tipo assim, tá com o fundo assim, cabelinho assim, tá. Daqui a pouco vai ser sangue fervente, né? A mulher namorando com o diabo. Esse negócio de zumbi aí, pra mim é palhaçada, beleza. Mas pessoas acreditam em falar com os mortos. Falar com os mortos. Chico Xavier. Eu acho que Chico Xavier tem uns trem desse aí. Não, eu acho assim. A partir do momento que você começa a acreditar nele, você desacredita de Deus. Por quê? Você vai acreditar na pessoa que fala com os mortos. Como?
O que fala em Eclesiastes 9:5, Thomas? Para os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem, porque para eles não haverá recompensa, e já não tem lembrança deles. Salmo 115:17. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. O primeiro versículo que o Thomas leu fala que os mortos nada sabem. E foi o Marcelo falou um negócio interessante. Eu acho que quando a pessoa morre, ela entra num descanso ali por um tempo, né, até a volta de Jesus. E agora esse versículo fala que os mortos não louvam ao Senhor. Não tem como fazer, ele não faz nada. Já imaginou um morto cantando? Chupando bala? Já imaginou um morto jogando Uno? Já imaginou um morto falando? Tocando guitarra? Já imaginou um morto bravo? Triste? Feliz? Bolado? Dançando? A segunda morte, que tipo de morte que é? Espiritual. E o que é morte espiritual? É quando, tipo assim, você tá na igreja, aí você já aceitou Jesus, você já tem uma vida com Deus, e aí o diabo vem e começa a colocar coisa na sua cabeça, falando que no mundo era melhor e tal, até que ele te leva pro mundo, te desvia da igreja, e aí ele começa a te matar espiritualmente, porque ele tá te afastando de Deus. Gabriel. Eu acho que é quando você começa a deixar de gostar das coisas de Deus, tipo, tudo. Começa a deixar de gostar de Deus. Você perde a fé. Luan. Acho que morte espiritual é quando você ainda tem. Você tem vida no seu corpo. Só que você não vive espiritualmente como Deus. Com Deus. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Lê agora para mim também João 14:6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não se for. Você morrer espiritualmente não é necessariamente você sair da igreja, porque tem muita gente na igreja que é morta espiritualmente, não acredita no Espírito Santo. Adão e Eva no comecinho lá, Deus fez eles para quê? Para ter comunhão. E Deus ia no jardim todos os dias, batia um papo lá com Adão e com Eva, todos os dias. E Deus falou com eles assim, ó, vocês não devem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e tem a outra árvore lá da vida também. Essa árvore vocês não devem comer. O dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Fala desse jeito, vocês vão morrer. E o que aconteceu? Eles foram lá, comer. E aí o que aconteceu com eles? Eles morreram. O que Deus fez? Tirou eles do jardim. Não sabe o que eles perderam? Comunhão com Deus. Eles não tinham mais acesso a Deus. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é a vida, nós temos que ter o que para poder viver? Jesus. Temos que ter Jesus. Se a pessoa não tem Jesus, não aceitou Jesus no seu coração, ela está morta espiritualmente. Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida. Quem não tem vida está morto. Então, vida espiritual é quando você tem Jesus no seu coração, porque Ele é a vida. Eu acho que nessa camisa aqui, ó, não pare de amar. Eu acho que Jesus é amor. E o Jesus é o que leva a vida. Eu acho que quem não ama Jesus não tem a vida. O último tipo de morte. O primeiro tipo de morte é morte? Carnal. Morte física, morte carnal. O segundo tipo de morte? Espiritual. Alguém adivinha o terceiro? A morte eterna. Beleza. Certinho. E o que é a morte eterna? Quando você morre sem Jesus, aí você vai para o inferno, você vai morrer eterno. Não, essa aí foi boa. Por quê? Você morre sem Jesus, você morre sem? Salvação. Não, sem? A vida. Você morre sem Jesus, você morre sem a vida. A life, the life. Sem a salvação. Você sem? Sem a salvação. Você morre sem a salvação. O que define se a pessoa vai morrer eternamente ou não? A morte física de qualquer da pessoa, o momento que ela tem a morte física, o estado espiritual dela vai definir a eternidade. Se ela vai ser viva eternamente ou morta eternamente.
A pessoa, quando ela morre, ela não tem mais escolha, ela não tem mais ação nenhuma. Então, se ela morre, está morta espiritualmente, e ela morre fisicamente, tem como ela voltar e falar assim, não, eu errei, vou fazer de novo? Não tem como. Então, o último estado da pessoa, antes dela morrer, vai definir o lugar que ela vai passar a eternidade. Se ela vai passar eternamente com Deus, viva, ou eternamente com os capeta, morto. E o que é a morte eterna? A morte eterna é sofrimento eterno. Jesus, Deus, é a vida. Se fala morte eterna, a morte espiritual é quando a pessoa não tem Deus, não tem Jesus. Ela está separada. Se a morte eterna é o estado da morte espiritual eternamente, é porque a pessoa vai passar a eternidade sem Deus. Tá certo que é no inferno? Tá certo que é sofrimento? Tá certo. Mas o principal da morte eterna é o quê? Morte sem Deus. É porque a pessoa vai passar a eternidade sem Deus. Porque a pior parte não é o fogo. Um professor meu falou isso. Quem dera a pior parte do inferno fosse o fogo. A pior parte do inferno é porque não vai ter Deus. Agora imagine o inferno. Deus não vai estar no inferno. Deus não vai estar. Então tudo de bom vai ser tirado. Alguém já ficou triste um dia, angustiado? Um dia angustiado. Foi ruim, não foi? É ruim, né? Imagina eternamente angustiado. Eternamente sentindo dor, fogo, sentindo sofrimento mesmo. Eternamente em depressão. Eternamente sem relacionamento. A gente fica sozinho, às vezes é ruim, né? Um dia assim sozinho, é ruim pra caramba. Às vezes se sente só, porque tá sozinho. Mas imagina eternamente sem nada. Agora o pior, isso tudo porque Deus não está lá. Eternamente sem você poder falar, Deus, me ajuda. Sem você poder falar isso. Para sempre sem Deus. Isso que é inferno. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Das três, a que você mais tem que prestar atenção é a morte espiritual. Se você estiver morto espiritualmente e você morrer fisicamente, você vai morrer eternamente. Então ande em comunhão com Deus, porque Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e é a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Se você estiver vivo espiritualmente, no momento que seu corpo morrer, parar de funcionar, a vida eterna vai ser garantida a você.